A gente vai falar algumas passagens. E como eu não vou colocar no telão, então eu vou pedir para vocês acompanharem no telão, tá bom? São passagens conhecidas, mas a gente vai acompanhando aqui junto, tá? Você que trouxe a sua Bíblia pode colocar no seu coração, e você que não trouxe pode colocar as suas mãos, e vamos você se concentrar agora para que o Senhor possa falar conosco. Porque nós estamos aqui, ó Pai, na tua casa de oração, porque nós queremos buscar a tua presença, nós queremos buscar, Senhor Jesus, a tua palavra. Então que neste momento, Senhor, o Senhor venha acalmar os nossos corações, o Senhor venha acalmar a nossa mente, para que nós possamos ouvir, ó Pai, e a cada palavra tua, cada ensinamento, e guardar nas tábuas dos nossos corações, Senhor Jesus. Repreende, Senhor Jesus, todo sono, todo cansaço, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos estar aqui, que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, cheios, impactados com o teu poder, com a tua palavra. A tua palavra diz, ó Pai, que conhecereis a verdade vos libertará. Então que neste momento o Senhor venha nos falar a tua verdade. Me usa como teu instrumento, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? E eu quero começar aqui, antes de ler a palavra, fazendo duas perguntas. E a primeira pergunta é essa aqui, ó. Você se considera uma pessoa ansiosa? Aí eu fiz a pergunta assim, ó. Você se considera uma pessoa ansiosa? As pessoas... Ó, pela carinha de vocês, uma boa parte aqui se considera uma pessoa ansiosa. E a gente tem que entender que ansiedade é diferente de expectativa. É diferente você, por exemplo, eu tenho uma viagem e ali eu fico ali na expectativa, eu fico feliz, eu fico empolgada para aquela viagem chegar. E é diferente quando você tem uma viagem que é algo bom, que é algo maravilhoso, e aí você fica assim, mas isso der errado, mas não sei o quê. E criando vários obstáculos e várias coisas que só existem dentro da sua cabeça. Então, expectativa é diferente de ansiedade. Então, a pergunta aqui é, você se considera uma pessoa ansiosa, que é aquela pessoa que todo tempo, em todo momento, ela vive ali ansiosa para que as coisas aconteçam, ou criando problema nas situações que ainda nem aconteceram? E a segunda pergunta é, você acredita que Deus te colocaria ou te deixaria, ou deixaria você em uma situação de perigo? Não. Pela carinha de vocês, a resposta é que não. Vocês não acreditam que Deus, o nosso Pai maravilhoso, nos colocaria em uma situação ou nos deixaria em uma situação de perigo, correto? Então, a gente vai dando o desenrolar da pregação e a gente vai entender o que a primeira pergunta tem a ver com essa segunda pergunta. Vamos para a palavra. Lá em Daniel 2,17, diz assim, ó. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bem disse, o Deus do céu, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Eu ontem fui tirar a palavra e eu tirei justamente essa passagem, que foi a passagem que eu preguei no meu último culto. E aí, quando eu bati o olho, eu falei, mas eu preguei no último culto essa passagem. Mas como a palavra de Deus, e como a gente sempre fala, a palavra de Deus se renova a cada dia. E Deus, ele trouxe a mesma palavra, mas com um entendimento diferente. Então, que a gente possa abrir nossos corações para receber a palavra de Deus, amém? Então, só para lembrar aqui, que momento é esse que Daniel estava vivendo? Lembra lá que Nabucodonosor teve um sonho, e ele não sabia o que queria dizer aquele sonho. Ele convoca lá os magos, as pessoas ali que mexiam ali com a interpretação de sonhos, e ninguém consegue revelar aquele sonho. Então, ele coloca um decreto. Ele fala, se ninguém revelar esse sonho para mim, eu vou matar todo mundo. Então, todos os sábios, todas as pessoas que mexem com a interpretação vão morrer. Quando Daniel ouve
ele não estava ali na reunião que foi feita, né? Porque ele não fazia parte do povo ali, do rei, ele ali estava como escravo. Ele corre até os amigos e vai falar com os amigos que eles tinham um problema e que eles deveriam orar. E o que eu achei interessante é que a palavra fala assim, ó, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. E aí no próximo diz assim, ó, lá em Daniel se apegou em quem Deus era. E lá em Êxodo 34:6, então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta, isso aqui é Deus falando, eu sou o Senhor, o Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Então, no momento de apuro, no momento ali de morte, porque se ali o rei não recebesse a revelação daquele sonho, Daniel e seus amigos também iriam morrer. Daniel, ele se lembrou de quem Deus era. E aí ele foi clamar, ele chamou ali os amigos, reuniu os amigos, para pedir para Deus o quê? Misericórdia. Porque ou Deus revelaria aquele sonho para ele, ou eles iriam morrer. E aí a gente leu, né, que é exatamente isso que acontece. Eles oram e de noite Deus revela o sonho para Daniel. Então, segurem aí a informação de que Daniel, ele se apegou em quem Deus era. Aí, na segunda passagem, vamos falar agora de Davi, em 1 Samuel 17:32. Diz assim, ó, Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele e ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me atacar, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do povo de Deus. O Senhor, Deus, me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desses filisteus. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então aqui, só para dar um respaldo, o povo de Deus estava vivendo aquele momento em que Golias e os filisteus estavam ali em guerra com o povo de Deus. E no capítulo fala, que ele teve em casa, Golias, ele ficou dias e dias provocando o povo de Deus. Todos os dias ele levantava e ele gritava em alto e bom som, mandem um homem para me derrotar. E se vocês mandarem um homem e eu perder e ele me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas ele já falava isso porque ele sabia do poder, da força, da grandeza que ele tinha. Então, o povo de Deus ali estava vivendo com medo. Mas Davi ali, ele se coloca à disposição para poder matar o gigante. Só que, vamos dar uma paradinha aí. Uma coisa que eu achei interessante é que Davi, ele não era um guerreiro. Ele não lutava. Então, tecnicamente, aquele problema não era dele. Porque se os homens ali que estavam lá, os guerreiros, fossem lutar, quem morreria era os homens. Mas Davi, o problema não era dele, entre aspas. Porque Davi fazia parte do povo de Deus. Se o povo de Deus perdesse a guerra, quem viraria escravo dos filisteus? Davi. Então Davi, ele ouve ali que existe um problema e ele foi até lá, na verdade, levar comida para os seus irmãos. Porque Davi tinha 3 irmãos dele que eram guerreiros. Então o pai manda ele ir lá, entregar comida e também trazer notícias para o pai. E aí quando ele chega lá, ele se depara com essa situação. Davi, ele era ali pastor de ovelhas. Mas ali, ele, mesmo sem experiência, mesmo sem saber, ele viu ali a oportunidade de honrar o nome de Deus. E na terça-feira a pastora até falou sobre a Copa, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, que eu até falei com a Bruna em casa, quem está acompanhando a Copa, né? E a gente estava assistindo o jogo, e aí sempre no final do jogo tem essa entrevista dos jogadores. E ali, vários jogadores da nossa seleção, os repórteres
mas ali o técnico te colocou na lateral e aí deu certo, tanto que a Aurélia até me falou que teve ali gols que nós fizemos que eram de pessoas que não estavam na sua posição de origem, estavam ali no teste que o técnico colocou. Mas, e aí todos eles respondiam assim: olha, o técnico mandou, eu só obedeci. E teve uma até que brincou e falou assim: eu não discuto com o técnico, ele entende de futebol mais do que eu. Se ele manda eu ficar em tal posição, eu vou ficar. E ali eu fiquei pensando nisso em relação a Davi. Davi, ele era um pastor de ovelha. Mas quando ele chega ali na guerra, ele vê ali o nome de Deus sendo afrontado. Porque Golias não afrontava só o povo de Deus, ele afrontava o nosso Deus vivo. E ali Davi, que era um pastor, se colocou na posição de guerreiro, tanto que na passagem fala que Saul tira a roupa, dá a roupa dele para Davi de guerra, mas a roupa não cabe em Davi. Porque não existia a roupa do tamanho de Davi. Porque tecnicamente, humanamente falando, não era para Davi estar ali. Mas ali Davi, ele viu uma oportunidade de ter um relacionamento com Deus mais profundo. Porque até então Davi conhecia um Deus que ajudava ele a matar leão, ajudava ele a matar urso. Só que ali ele sabia que o mesmo Deus que ajudou ele a matar o leão e o urso, daria força e capacidade para ele matar o gigante. Porque Davi não ia por ele. Davi não estava ali com o ego ferido. Davi não estava se sentindo ali ameaçado por ele. Ele viu ali que o nome de Deus, ele não ia deixar ser envergonhado. Então você entende que às vezes você pode estar aqui e falar assim: Obreira, eu já tenho o meu ministério, eu já tenho aqui o meu relacionamento com Deus. Mas o que Deus ele quer nos falar essa noite é que ele quer ir além. Deus ele quer ir mais profundo. Talvez você conheça, assim como os discípulos, quando a gente para ler a história dos discípulos, eles estavam ali, eles conheciam o Jesus que curava, o Jesus que libertava, o Jesus que sarava as pessoas, mas no momento em que Jesus anda sobre as águas, eles conhecem uma nova versão ali de Jesus. E é isso que Deus ele quer de nós. Dia após dia, Deus ele é tão grandioso, tão maravilhoso, que você pode falar assim: eu tenho 70 anos de comunhão com Deus. E você ainda não conhece Deus por completo. Porque Deus ele se renova a cada dia. A cada oportunidade Deus pode se mostrar de uma forma diferente. Então o que Deus ele quer falar para nós hoje é que a gente não pode se contentar. A gente não pode se contentar com aquilo que a gente já tem. Não com Deus. A gente pode querer mais. E sempre mais. Porque Deus ele sempre tem mais para nos oferecer. Já pensou que Davi fala assim: o gigante está afrontando o povo de Deus. Mas eu sou um pastor, né? Como só de ovelha. Eu mato leão, urso, mas de gigante eu nunca matei. Se Davi ficasse nesse pensamento, a gente talvez não convida a história de Davi. Talvez a gente nem saberia quem era Davi. E talvez você não evolui o seu relacionamento com Deus porque você se limita. E eu lembrei quando a pastora pregou sobre colocar Deus na caixinha. Você tem uma visão sobre Deus e você acha que aquela visão é só aquilo. Mas Deus ele é muito além. A Bíblia fala que a gente não pode pensar, a gente não consegue imaginar. A nossa mente é limitada. Não existe versão de Deus que você consiga pensar na sua mente que Deus não possa ir além, que Deus não possa transbordar. Então que nessa noite, o primeiro ponto é que a gente venha se permitir se aprofundar no nosso relacionamento com Deus. E se Deus já te usou 10 vezes, que Ele use 20, 30, 100, quantas vezes Ele quiser. E Ele usa, se você permitir, se você deixar. Basta a gente querer, amém? E aí no próximo diz assim, em 1 Samuel 17, 28, um pouco antes, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Então, a gente sabe que ele é um dos irmãos mais velhos, e pode ser que esse tom de revolta, de raiva, seja porque aqui nessa altura, Davi ali já tinha sido ungido a rei. Então, talvez na cabeça dele, quem deveria ser rei era ele e não Davi, já que Davi era apenas um menino e ele era guerreiro, porque ele estava na batalha. Mas o que eu achei interessante desse versículo, eu quis trazer, é que eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, nossa, Obreira,
depois que eu voltei, ou que eu entrei para a igreja, a minha vida antes estava uma paz, agora é uma perturbação. Cada hora é uma coisa, cada hora acontece alguma coisa, é uma briga, é um problema, é uma dificuldade. E as pessoas, elas têm essa visão limitada de que depois que ela tomou a decisão, as coisas pioraram, porque elas não conseguem entender o plano espiritual. Você viu que Davi, ele soube de Golias, ele ouviu dizer sobre Golias, e ele foi saber, ele foi perguntar para os outros guerreiros o que estava acontecendo. O seu irmão, quando ouviu isso, ao invés de explicar para ele o que estava acontecendo, foi confrontar Davi. Foi chamar ele de, como estava escrito ali? De convencido. Que esbarrar Davi. E se Davi tivesse deixado se barrar ali pelo irmão, ele não teria vencido Golias. E pelo irmão de Davi, ele nem venceria, porque o irmão de Davi não olhava que Davi tinha capacidade. O irmão de Davi não acreditava que Davi conseguiria. Mas Deus sim. E Davi sabia que se com Deus ele conseguiria. Então talvez, meu amado, você fala assim, Brena, eu tomei a decisão, eu estou na igreja, eu estou firme, e depois que eu tomei a decisão de não pecar, de pegar meu relacionamento com Deus, o diabo tem se levantado, meu amado, é só a gente lembrar de Jesus. Quando Jesus ele foi batizado, depois do batismo ele foi para onde? Para o deserto sedentário. O problema é que muitas vezes a gente se apega nos versículos, nas passagens, fofinha. É muito legal a gente falar e pregar que Davi venceu Golias. Mas a gente precisa entender que antes da batalha de Golias e Davi, houve uma batalha dentro de Davi. Porque o inimigo se levantou para querer barrar Davi. O próprio Saul fala, você não pode lutar contra esse gigante, você é um menino. Olha quantas palavras de querer barrar, de paralisar, Davi ouviu. Mas Davi permaneceu, Davi continuou. E no próximo diz assim, ambos usaram a mente para se lembrar de algo bom. Quando eu falo ambos aqui, eu estou falando de Daniel, porque Daniel, quando ele recebeu a notícia que iria morrer, o que ele fez? Ele foi até os amigos e ele se lembrou que Deus ele era misericordioso. Davi, quando ele vai chegar no rei, os álibis, né, as armas que ele tem ali para poder convencer o rei que ele poderia lutar, era que Deus já tinha feito por ele lá com os leões e os ursos. E aí a palavra de Deus fala em Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu amo essa passagem. E é muito interessante porque a nossa mente, ela pode ser a nossa aliada ou o nosso inimigo. Eu estava pesquisando e Davi, ele escreveu mais de 70 salmos. E em nenhum salmos ele fala da vitória dele contra Golias diretamente. Mas Davi, ele fala muitas vezes sobre guerras internas, sobre conflitos da mente e do coração. Porque mais do que vencer o gigante que estava do lado de fora, Davi ele sabia que ele tinha que vencer as guerras que eram de dentro dele, que era dentro do coração, que era dentro da mente. E aí é isso que a gente precisa entender, que muitas vezes a gente olha a guerra que está do lado de fora e sim, a gente tem que lutar contra o mal, a gente tem que lutar contra o diabo todos os dias, né? É uma novidade na internet, o diabo ele tenta de todas as maneiras entrar ali na nossa vida e com coisas que são ali aparentemente inofensivas, mas a gente precisa tomar cuidado, principalmente com a guerra que existe dentro do nosso coração, com a guerra que existe dentro da nossa mente. Porque o que fez Davi e Daniel vencerem não foram uma adversidade do lado de fora, porque eles só conseguiram vencer a adversidade do lado de fora quando eles venceram o que estava dentro. Porque, pensa bem, se alguém chega em você e fala assim, ou você resolve um problema impossível, ou você morre, você não ficaria preocupado? Você não ficaria angustiado? A gente fica por menos. Basta a gente passar por uma crise financeira, a gente passar por um problema de saúde, basta a gente passar por qualquer aflição, a gente já não dorme, a gente já não come, a gente já não consegue viver, a gente começa só a pensar naquilo, só a viver aquilo, e está vivendo um momento bom, mas está pensando naquilo que você não resolveu, como é que você resolveu. Agora imagine se o seu problema fosse assim, ou você resolve o problema ou você morre. E foi isso que aconteceu com Daniel.
entre você ou com Davi. Porque ou Davi ia resolver o problema que era Golias, ou ele perderia os irmãos e ainda se tornaria escravo do povo filisteu. Mas ao invés de deixar com que a ansiedade, com que a preocupação, com que os medos tomassem conta, eles foram resolver o problema. E resolver o problema junto com Deus, trazendo Deus para a história. Porque a gente só está falando desses homens porque eles colocaram Deus na direção da vida deles. Porque eles colocaram Deus diante do problema. E que eles se lembraram que maior do que o problema que eles estavam enfrentando era o Deus deles. Mas muitas vezes nós, a gente fala assim, Brena, mas eu não duvido do poder de Deus. Talvez não com a sua boca, mas com as suas atitudes. Porque quando você enfrenta uma dificuldade, quando você enfrenta um problema, ao invés de você dobrar o seu joelho e orar, você perde noites de sono, você perde ali dias sem paz, sendo perturbado por aquele problema, você talvez não fale com a boca, mas pela sua atitude você fala para Deus, Deus, eu não confio no Senhor. O Senhor pode resolver os problemas dos outros, mas o meu não dá. Você entende isso? E no próximo diz assim, o significado de ansiedade, o oposto de ansiedade. O principal antônimo de ansiedade é a tranquilidade. Outras palavras que também são, com sentido oposto, inclui calma, serenidade, sossego, paz, despreocupação e segurança. Quando eu li o oposto ali de ansiedade, que eu na minha cabeça já achava que sabia de tudo, né, que sabia o que significava, mas ali quando você para ler e você vai um pouquinho mais profundo, você percebe que ansiedade é o oposto também de segurança. E aí, quando eu estava lendo a passagem dos dois, né, de Davi e de Daniel, eu pensei assim, foi isso. Eles não deixaram com que a ansiedade tomasse conta, porque eles tinham segurança de que Deus iria resolver. Eles tinham segurança de que Deus iria cuidar do problema deles. E eu lembrei também de Sadraque, Mesaque e Abednego, que lá no momento da fornalha, eles falam com segurança para o rei: se quiser jogar na fornalha, joga. Se Deus quiser, Ele vai livrar. Mas se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. E você percebe que em todos os momentos que a gente vê os milagres acontecendo na Bíblia, essas pessoas, elas tinham ali segurança. Mas não era segurança nelas, era segurança em Deus. E talvez por isso que a ansiedade não tomou conta. E talvez por isso que ali a gente consegue conhecer essa história. E a história não foi diferente. E aí quando você olha para a história de Pedro ele estava andando sobre as águas, mas ele não tinha ali a segurança, a certeza que Jesus ali ajudaria ele. Por isso que ele afunda. E tudo bem, Jesus foi lá e salvou Pedro, mas a história poderia ser diferente. E talvez você esteja aqui hoje e você esteja se afundando nos seus problemas, se afundando no mar de preocupação, se afundando nas suas ansiedades, nas suas tristezas, porque você não tem a segurança de que Deus é contigo, de que Deus vai fazer por você, de que Deus está na direção. Então o que Deus quer falar para nós hoje, nessa noite, é exatamente isso. Que a gente precisa confiar, ter a segurança de estar protegido em Deus. Porque o resto... E você vê que em todas essas passagens, eles falam ali, Daniel falou para os 3 amigos, Davi falou ali para Saul, mas eu acredito que eles também falaram para eles mesmos ouvir, para que eles pudessem se lembrar de quem Deus era. E aí quando você pega na palavra, tem vários momentos em que os homens ali que viveram os milagres de Deus, eles fazem ali um ponto de contato. A pastora até falou recentemente sobre Moisés, que aí ele fala que o Senhor é a bandeira dele. E ali, Moisés ele usa esse ponto de que a bandeira, para ele se lembrar de que Deus era com ele, de que Deus era por ele. Jacó, ali, em um momento da vida dele, ele monta ali, ele sobe ali um altar para Deus, para ele se lembrar. E aqueles pontos de contato, tanto o altar quanto a bandeira, e quanto vários outros momentos da Bíblia, não mudava quem Deus era. Não alterava ali o relacionamento de Deus com aquelas pessoas, mas fazia com que aquelas pessoas se lembrassem de quem Deus é. E a gente precisa se lembrar, e a gente precisa falar para nós mesmos de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Usar a nossa mente, como eu falei aqui, para coisa boa, para se lembrar diante do problema, ao invés de você focar no problema, na falta
já é o suficiente para nos dar esperança. Porque se eu não preciso olhar para a vida dos outros, basta olhar para a minha vida. Quando eu olho para a minha vida e eu lembro de tudo que Deus já me fez, de tudo que Deus já me transformou, de tudo que Ele já me livrou, eu sei que não existe problema, não existe dificuldade que vai tirar meu sono. Porque eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim. E aquilo que é importante para mim, aquilo que quer arrumar o meu sonho, quer arrumar a minha paz, Ele cuida, se eu colocar na mão dele, se eu depositar em oração. Então que a gente venha aprender a usar essa arma que a gente tem, que é o poder da oração. E falar para Deus, confessar para Deus os nossos anseios, as nossas preocupações, os nossos medos, aquilo que tira a nossa paz. E Deus, Ele tem poder de trazer calma. Deus, Ele tem poder de trazer tranquilidade para o nosso coração. E talvez o problema não seja resolvido de imediato, mas você vai ter a segurança de que não, Deus Ele está fazendo. Não, Deus Ele está agindo. Lá em Mateus 6:25, Jesus Ele fala isso, né? Ele fala assim, ó, não andeis ansiosos pela vida. E Ele fala, Ele dá vários exemplos, né? Que a gente não deve andar ansioso com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. E Ele dá o exemplo das aves, porque Ele fala que as aves não fazem nada, mas Deus ali cuida delas. E a gente tem que acreditar nisso. Ouvir ali Jesus estava falando aquilo para os discípulos. E Jesus, quando chamou os discípulos, Jesus não prometeu que eles teriam palácio, que eles teriam riqueza, que eles teriam abundância, que eles teriam fartura. Eles viviam um dia de cada vez. Eles iam de uma cidade para outra, sem saber onde iriam dormir, onde iriam comer, como que iriam viver. Mas eles tinham a segurança de que, se Jesus estava na direção, Ele ia dar um jeito. Ele ia confiar. E é para ele que ele está falando, é para eles que ele está falando sobre isso. E é para nós que ele fala hoje, que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Vamos cuidar das coisas de Deus, porque todas as outras coisas Ele vai conseguir dar nós. Mas para isso, a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. E só para encerrar, eu quero dar uma demonstração para vocês. Isso aqui é um guarda-chuva. Vamos supor que aqui esteja chovendo. Então está chovendo, eu estou com um guarda-chuva. O guarda-chuva ele faz o quê? Ele protege da chuva, certo? Só que o guarda-chuva ele tem poder, quando eu abro ele, de parar a chuva? Não. Ele impede que a chuva aconteça? Não. Mas ele me protege, correto? E a gente precisa entender que estar em Deus é como estar debaixo do guarda-chuva. Você está com Deus, você ter Deus na sua vida, não vai te poupar de passar por aflições. Não vai te poupar de passar por momentos de dificuldade. Não vai te poupar de ter um problema. Mas estar em Deus, estar debaixo da proteção de Deus, te dá segurança, te dá proteção, te dá aquilo que sem o guarda-chuva você não conseguiria. Então você tem que olhar para a sua vida hoje e falar assim, ó, a minha vida que está na proteção de Deus, que está debaixo da graça de Deus, aqui na igreja não pode ser igual a vida da pessoa que está lá fora. Porque a vida da pessoa lá fora é igual a pessoa sem guarda-chuva. A pessoa se molha, ela se suja, ela fica toda estragada, porque ela está sem a proteção. Só que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, temos a proteção, mas a gente vive uma vida como se não tivesse. A gente não tem aquela tranquilidade, aquela confiança de que eu não vou me molhar. Porque se eu estou na rua, estou na rua andando, começa a chover e eu tenho guarda-chuva, eu fico tranquilo. Eu fico tranquila porque eu sei que eu tenho guarda-chuva para me proteger. Que não vai parar a chuva, mas vai me proteger. Agora, se eu estou na rua, sem o guarda-chuva e começa a chover, aí eu tenho um problema. E ter o guarda-chuva te permite continuar caminhando. Mas quantas vezes, quem já andou aqui a pé e já pegou chuva, já começou a chover e você teve que ficar escondidinho parado no canto? Quantas vezes? Você foi paralisado pela chuva. Mas quando você tem um guarda-chuva, o guarda-chuva te permite continuar caminhando. E é isso com Deus. Ter ali a proteção de Deus não nos impede de passar pelo problema, mas nos permite ter a segurança e também nos permite continuar caminhando e acreditando, mesmo que a chuva ainda aconteça. Então que a gente venha confiar e acreditar em Deus. Amém? Amém.